e isso pode causar... Então, tanto que você sabe qual é a grande ameaça da revolução da inteligência artificial? Não é mais as máquinas quererem esmagar a gente. É nós mesmos nos matarmos, porque as pessoas começam a ficar deslocadas e sem trabalho, e você gera uma revolução econômica. Nesse talk show exclusivo que nós produzimos agora foi com Marta Gabriel. A Marta é uma das precursoras no Brasil em trazer a sua visão da academia para o mundo dos negócios, da transformação digital. Uma craque. O papo foi incrível, né, Salibão? O que mais te chamou a atenção nessa conversa com a Marta? O que me chamou muito a atenção, né, é a questão das habilidades, aquelas habilidades que a gente fala tanto as no novas livro, habilidades do líder. Exatamente, e principalmente naquela da tecnologia, né? Se você vai ter que fazer, se você tem que entender da inteligência artificial, você vai ter que brincar com o robô, vai ter que saber fazer o que o robô faz, tem que botar a mão na massa. Learning by doing. Learning by doing, não é mais learning by reading, né? Ou learning by watching. Adorar. Então vamos assistir o talk show com Marta Gabriel. Para nós é uma honra tê-la conosco. Toda minha, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Não, para nós, a Marta ela tem na sua trajetória, um predicado muito raro em se tratando do mundo corporativo. Ela soube fazer como poucos, como muito poucos, a trajetória, o trânsito entre o acadêmico e os negócios. E essa, inclusive, já para passar a bola para você, Marta, é uma das nossas principais crenças. Nós destinamos um capítulo inteiro do livro falando sobre os desafios da educação. Pois é, a gente com certeza vai voltar nesse tema da educação, né, Sandro? Mas em vez de a gente começar pelo final, vamos começar pelo começo, né? Marta, no nosso livro a gente aborda muito a questão da quarta revolução industrial que a gente acabou de entrar, né? Em 2006, como eu falei na entrevista do Walter, na HSM fez um evento lá que todos acharam que a gente estava na frente do nosso tempo. Ninguém entendeu nada. Mas a quarta revolução industrial chegou com peso, e ela chegou com tudo, né? E você tem abordado muito a questão, inclusive o seu livro fala dos robôs, né? Você e os robôs, né? É isso mesmo. Muito bacana. Como é que você vê essa quarta revolução industrial, onde a gente tem um número de ciências muito grande, de conhecimentos muito grandes se permeando, né? Como é que você vê isso? Como é que você vê para um gestor, uma gestora, tratar com esse tipo de coisa? Né? Primeiro tem que entender o que está acontecendo, né? Tanto que no livro eu gasto 2 capítulos com inteligência artificial e um com robótica, só para desmistificar um pouco, porque tem algumas tecnologias que estão transformando o mundo, né? Que é inteligência artificial, robótica, internet das coisas, big data e nanotecnologia. Essas 5 estão mudando a cara do planeta. E quando você fala de inteligência artificial, uma das coisas mais, assim, confusas que acontecem é as pessoas acharem que a gente está com o Exterminador do Futuro, né? A distopia. Então a gente vê Black Mirror e acha que, oh meu Deus, vai acontecer aquilo. O mundo vai acabar. Ou então, tem uma visão que é assim, os robôs vão sempre servir a gente. Não, ou então ao contrário. Os robôs estão aí para servir a gente eternamente, e aí a visão é extremamente utópica de que não tem nenhum risco, não tem nenhum perigo, né? A gente está no primeiro grau de inteligência artificial, que aliás está super bom. Hoje você pega um sistema que dirige carro, mas ele só dirige carro. Ele não consegue fazer conta e nem vencer no xadrez. Eles são sistemas especialistas que são melhores do que o homem. Se você pegar o que joga xadrez, ele vence no xadrez. Os específicos, hoje a gente está nesse grau de inteligência artificial, que os específicos são melhores do que a gente, mas são limitados porque eles só fazem aquilo. Quando a gente começa a subir esse grau e fazer cross habilidades, que é que nem o ser humano, aí que a coisa começa a ficar complicada, porque você começa a ter robôs, e a gente começa a ter, e quando eu falo robô não precisa ter corpo, né? Sistemas que começam a competir com o ser humano em outros graus muito maiores do que a gente está falando agora, que é uma habilidade ou outra. Só que ainda assim, são máquinas inteligentes, mas não autoconscientes. Uma das principais questões que a gente tem que ter agora é quem está fazendo inteligência artificial, e a gente tem grandes líderes hoje fazendo inteligência artificial no mundo, como que eles estão preparando a parte de ética e moral desses sistemas, porque ética e moral tem que ser negociável. Por que isso é importante? Porque quando a gente chega nesse grau, a gente deve passar, dentro de 10 a 15 anos, para o grau da autoconsciência nas máquinas. E quando isso acontecer, é tudo estranho, porque o discurso de que a gente vai escravizar as máquinas é antiético, porque se eles são autoconscientes, eles são outro ser no planeta que está convivendo com a gente, ok? Então esse discurso já está errado. E se eles não forem éticos, eles vão acabar com a gente. Escravizando a gente.
Exatamente. Não vão querer escravizar, porque a gente não vai servir para nada. Eles vão vai exterminar. Com relação à parte de negócios, onde que isso afeta a gente mais profundamente com a quarta revolução industrial? Essa revolução que a gente está tendo agora, ela é muito mais cognitiva e ela afeta não só blue collar, mas também white collar. Só que os white collar, quando eles têm educação bastante alta, eles rapidamente se realocam. Quando você tem eles com educação baixa ou que já está para se aposentar e não está nem aí para nada, eles não compram esse processo e acabam não tendo time para colocar na empresa. Mas, de maneira geral, o white collar tem educação alta, ele acaba se reestruturando. O pessoal que é blue collar, aí que está o problema, porque eles acabam sendo descartados e hoje, para você resgatar, é muito mais esforço do que nas revoluções anteriores, que eram muito mais de músculo. Então, tem estudos que mostram que quando você faz a transformação de robótica no nível atual que está agora, o pessoal que tem educação cria mais emprego para eles. Sem dúvidas. E eles conseguem desenvolver muito mais capital. Os que têm pouca educação não só perdem emprego, mas os que continuam empregados, o trabalho fica cada vez mais boring e ganham cada vez menos. E isso pode causar... Então, tanto que você sabe qual é a grande ameaça da revolução da inteligência artificial? Não é mais as máquinas quererem esmagar a gente. É nós mesmos nos matarmos, porque as pessoas começam a ficar deslocadas e sem trabalho e você gera uma revolução econômica. É isso mesmo, né? Sandra, um dos capítulos do livro fala muito da questão do profissional ele ter que entender de tecnologia, né? Muito bom. Antigamente a gente passava para o cara do TI, chamava o cara do TI, ele resolvia tudo, né? Hoje quem não entende, né, até um certo grau de profundidade essas ciências, tecnologias que estão vindo, você corre o risco de não existir mais como empresa. É o equivalente ao analfabeto e como pessoa, você ficou obsoleto como profissional, né? É o equivalente ao analfabeto do passado, né, Salim? Eu sempre falo que assim, a gente está falando hoje de Big Data, de explosão de conteúdo, mas a gente já teve na história da humanidade vários períodos em que a gente não deu conta do conteúdo e a gente teve que evoluir. Então, se você pegar a oralidade, a fala, ela é um hackeamento do nosso sistema respiratório e digestivo, né? A gente tem essa tecnologia embutida na gente que a gente hackeou. Sem a fala, sem a oralidade, a gente não conseguiria ter agricultura, que estruturou o desenvolvimento humano. Quando a gente começou a ficar too much conhecimento para você transmitir na oralidade, a gente entrou num processo de Big Data que a gente inventou a escrita, que é o código que já leva a gente para um outro grau de abstração. Perfeito. E vai no tempo e espaço. A escrita chegou num grau que ela não era suficiente para representar todas as nossas necessidades. O que a gente fez? Código computacional. E agora a gente está no algoritmo, que é o quarto grau. Então, quando você pensa nisso, o que você deu para dar esse degrau e subir, quem abraçou, evoluiu. Quem não abraçou ficou para trás, ficou alienado. Hoje, nas escolas de negócio, não são, essas questões não são ensinadas. Não são exploradas. E nas empresas, menos ainda, né? Por exemplo, o departamento de treinamento estava acostumado a fazer programa de gestão, técnicos, de gestão, de liderança, de trabalho em equipe, de negociação. Hoje, essa turma vai ter que ensinar outra coisa. Agora, eles estão preparados para isso? Se a gente pensar, você milita nesse negócio, né, Marta? Todo o set, o conjunto de desenvolvimento de cursos, programas corporativos são justamente orientados a tudo que está sendo substituído pela máquina. Isso, exatamente. Né? Exatamente. Você tem que ensinar a pensar. Tem que ensinar a pensar, a reaprender. Eu falo que tem os 3 E's que separam a gente do robô. Do robô. Por enquanto, pelo menos. Por enquanto, por uns 20 anos a gente está salvo se a gente usar esses 3 E's. Mas depois, né? Bom, depois a gente discute isso. Que é ética. Ética depende de negociação e aí depende da gente conseguir transmitir isso ao longo. Ética, emoção e empatia. São as 3 coisas que o robô vai demorar mais para conseguir fazer. Interessante, né? São essas 3. E assim, o Jack Ma falou um pouquinho disso. Tem um vídeo do Jack Ma falando das competências do... Porque é uma iniciativa do Jack Ma, inclusive, na China, de uma nova escola que ele criou, né? E a gente fala tanto dele no nosso livro, né? Do Alibaba, né? Muito, do Alibaba, Alipay. E é muito interessante nessa lei, porque você sabe, Marta, estava falando, nós começamos o nosso livro com uma linha do tempo da gestão. Ah, que legal. Né? Nós começamos o nosso livro com uma linha do tempo da gestão, porque aquilo que você comentou, eu tenho de entender a minha origem, da onde eu vim, da onde veio toda essa formação do pensamento gerencial mundial, para saber, eu vou partir para onde, com como é que nós chegamos na quarta revolução? Chegamos? Tem, assim,
tem pessoas que acreditam que de repente essa quarta caiu, né? Que não Caiu existe a no chão, né? terceira, a segunda e a então, primeira, né? Que exato, ela apareceu de paraquedas, e não foi isso. Exato. Ela foi resultado de uma evolução. Exato. E a história da gestão era muito contada em termos de do que esse autor falou em que ano, do que ele é o autor, e não nos acontecimentos sociais que geraram essa maneira. Esse é o nosso grande insight. Isso, A nossa tese é que o mundo corporativo ele reflete mudanças sociais. Lógico. Então, que tal nós analisarmos quais são as grandes teses da gestão e foram influenciadas pelo quê? Ah, que legal. E aí nós chegamos aos dias de hoje, essa ebulição na sociedade, ela justifica a quarta revolução industrial. Lógico. E como nós vamos nos portar nas organizações, né? E aí nós paramos, falei, Sandro, nós não podemos parar por aqui, era um artigo. Era um artigo. Aí nós continuamos e fizemos o livro. Ainda bem, né? Ainda bem, né? Que é um presente para todos. Olha só, para a gente afunilar nosso papo aqui, eu tenho desperto uma curiosidade grande em cima de tudo que você está estudando. Você já trouxe aí algumas tendências, perspectivas primeira, muito né? claras, Pioneira, né? É, pioneira. Não, e quando continua... E continua em cima, né? Nesse nível, assim, você está lá com o CEO te chamou, e você viu lá que, né? Qual que é o conselho mais precioso que você dá para esse empreendedor, para esse CEO? Fala, meu amigo, faça isso. A primeira coisa que eu falo é assim, tecnologia, você não consegue aprender ou mudar a mentalidade sem usar. Eu brinco, tecnologia é que nem honestidade, quem não tem, não sabe o que é. Você nunca vai entender o que é o Twitter se você não usa o Twitter. Você nunca vai entender um tablet se você não usa um tablet. Você nunca vai entender o que é inteligência artificial se você não estiver mexendo com robô. E aí, toda empresa hoje deveria ter um lab. Hoje você compra drone por $50, você compra... motor 2, né? Você compra... Eu tenho, como eu estudo neurociência também, eu tenho aqueles negócios que você... Aqueles aparelhinhos que custam $100, que você consegue medir atenção e concentração. Com isso, você faz testes, vê onde que você pode aplicar. Que nem eu falei, a gente não sabe como vai ser o futuro, mas a gente tem como testar as coisas que estão aqui, os cenários, e ver para que... Então, para ter insights, é mão na massa. Então, tem uma frase do Buckminster Fuller, bom, eu adoro ele, né? Você já viu que eu adoro ele. E ele falava assim, se você quiser mudar a mentalidade das pessoas, não tente ensinar nada a elas. Dê um novo instrumento que mude a mentalidade delas. Quando você usa um novo instrumento, isso foi assim na história da humanidade inteira, você muda a mentalidade. Então, para você mudar a mentalidade de um gestor, ele tem que pôr a mão na massa, ele não pode só ficar ouvindo o que está acontecendo. Então, o meu conselho é sempre esse, é mudança de mentalidade. E sabe como é que eu testo para saber se uma pessoa tem mentalidade digital ou não? O meu teste Marta Gabriel. Eu dou um problema para a pessoa e eu vejo como que ela resolve. Se ela perguntar para outra pessoa, ou se ela for atrás de coisas analógicas, ela não tem mentalidade digital. Se ela falar assim, será que tem um aplicativo para isso? Porque toda vez que eu tenho um problema, eu penso assim, deve ter um aplicativo. Alguém já teve esse problema, né? E eu confio muito mais em achar um aplicativo do que perguntar para alguém que está do meu lado. E aí, então eu falo assim, vamos testar. Essa migração. Tem alguns estudos, Deloitte, McKinsey, de todas essas organizações, que as empresas que são digitais, que estão tendo resultado realmente master digitais, né? Não só instrumentalização, elas têm essa mentalidade digital, toda a força, né? Todas as equipes, elas primeiro pensam como que eu resolvo isso com alguma coisa digital, como é que eu resolvo isso em alguma plataforma, para depois, quando não acha solução nisso, ela acaba utilizando as soluções tradicionais. E aí é onde aparecem as oportunidades, né? Porque se você não achou aquilo, você acaba desenvolvendo, porque você fala, uau, isso aqui é uma oportunidade legal para fazer. Incrível. Acho que podia ter um fechamento melhor, né, Salíbia, com essa visão que amarra... Privilégio, né, Sandra, para nós, para os nossos leitores, né? Marta, muito obrigado. Eu que agradeço. Né? A gente agradece muito, né, Salíbia, por criar valor no nosso projeto, que é um projeto que a gente fez com tanto carinho, estudando tanto, seguramente. Tudo que nós trazemos aqui tem uma sinergia enorme com o nosso pensamento, né? Tudo isso nós refletimos e como eu disse, é uma honra tê-la conosco. Muito obrigado, Marta. Honra toda minha e tenho certeza que vai ser mais um sucesso. Tudo que vocês fazem é sucesso e esse também. E é um prazer gigante estar aqui com vocês. #tamo junto. Obrigado, meu cara. Obrigado.